Muito bem, pessoal. Então, hoje, para nós que não viajamos no feriado da Páscoa, nós vamos ter a oportunidade, então, de estarmos juntos aqui. E eu separei, gostei muito que nós pudéssemos ter esse tempo nesse dia, que já que eu tenho falado a respeito dos alicerces de uma fé saudável, né, eu quero trazer o assunto sobre justamente a ressurreição. A ressurreição de Cristo, ela é o pilar que um cristão precisa ter muito bem alicerçado. E eu vou usar para isso o maior trecho que Paulo vai comentar a respeito da ressurreição, que é na carta aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 15. Eu gosto muito da carta aos Coríntios. Paulo, ele ensina muitas coisas. Ele vem no capítulo 12 falando sobre dons, aí ele entra no capítulo 13, ele fala do amor, ele continua os dons no capítulo 14, ele fala a ordem na igreja, no culto, como deve acontecer o exercício dos dons. E no capítulo 15, então, ele vai falar a respeito da ressurreição. Eu quero usar como base o versículo 12, e depois a gente vai olhar todo o capítulo praticamente. Tá? É um capítulo longo, mas nós vamos olhar quase todo esse capítulo. Mas para mim a base principal está... Obrigado, Felipe. A base principal está no versículo 12 desse capítulo 15. Se você encontrou aí, Paulo, então, no discorrer da carta, ele diz assim: ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Então, todo o tom que ele vai dar nesse capítulo é justamente respondendo essa pergunta. Corinto era uma cidade, então, de origem grega, muito grega e romana. Nós sabemos que os gregos, eles faziam uma diferenciação, principalmente por causa da filosofia platônica. Eles dividem o mundo das ideias e o mundo das coisas. Então, existia essa ideia de que o que é material foi criado por um demiurgo, né, um deus menor, vamos usar esse termo, e o que tem matéria é falho. O que tem matéria, o que você pode pegar, o que você pode tocar, o que a gente vê aqui, é uma falha, porque, na verdade, toda a perfeição está no mundo das ideias, está lá em cima, no mundo superior. E aí, então, para os gregos, quando alguém estava morto, ele estava livre justamente deste corpo. E, por isso, estava, então, agora mais aperfeiçoado. Essa é a ideia do grego. Então, o meu corpo está mais aperfeiçoado porque ele deixou agora essa matéria. O problema é que quando você fala em ressurreição, você está dizendo que o espírito volta para a matéria. Então, para o grego, ele dizia, não, mas não faz sentido. Já estávamos bem, e agora a gente vai voltar um passo atrás? Que história é essa? Então, existia um grande problema para esses gregos entenderem a ressurreição como um fato. E para a igreja, pior ainda, porque para a igreja o problema da ressurreição é que Paulo, então, agora vai discorrer nesse capítulo 15 todo, dizendo assim, se nós como cristãos não cremos na ressurreição, então a nossa fé, ela está abalada. Ela está com um problema. Então, Paulo vai responder a isso. Paulo vai dizer o seguinte, se Cristo não ressuscitou, ele é mentiroso. Nós cremos em uma mentira. Se Cristo não ressuscitou, toda a esperança cristã, ela é uma mentira. Desde que ela aconteceu, tentam negá-la. Quando a gente olha para os evangelhos, então, pensa aí, vamos botar os guardas lá, para garantir que nada vai acontecer. E não adianta. E aí as pessoas dizem, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou. Naquela época seria muito fácil acabar com essa polêmica. Vai lá, deslacra o túmulo, já tinha sido deslacrado, pega o corpo de Jesus e leva ele em praça pública, dizendo, não, está aqui, não ressuscitou não. Está aqui. Como não? Mas naquela época não conseguiam, porque eles não tinham o corpo. Outra coisa é que as testemunhas viram. Tinha gente dizendo, não, eu vi.
Sim, nós vimos. Jesus ressuscitou, ele apareceu para outras pessoas. Paulo vai falar aqui. Então, várias mentiras foram, né, levantadas na época. Roubaram o corpo, os discípulos vieram aqui e levaram embora, mas e os guardas que estavam ali, o que aconteceu? Então, é complicadíssima essa ideia. Então, a ressurreição de Cristo, ela foi realmente algo que abalou o mundo naquele momento, naquela época. Então, no passado, quando nós olhamos para a ressurreição de Cristo, ela é um fato. Ela aconteceu. Dado o tumulto que aconteceu em Jerusalém naquela época a respeito disso, é um fato. Sempre que nós olhamos para trás, em termos de história, quando há alguma coisa, tem que ser investigado, porque ali há um fato que aconteceu e precisa ser esclarecido. No presente, ela é para nós, então, o alicerce da nossa fé. É onde nós colocamos a nossa confiança. E ela serve para o nosso futuro como a esperança. Então, Paulo aqui ele vai fazer uma correção para alguns da igreja de Corinto. Ele não está dizendo que todo mundo negava, tá? Ele botou ali, versículo 12. Se está sendo pecado, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Então, ele não está dizendo que toda a igreja de Corinto não cria. Mas alguns na igreja de Corinto estavam começando com essa ideia, que é bastante perigosa. E para eles, então, voltar ao corpo era um retrocesso. Que história é essa? Como funciona assim? Então, eu vou dividir esse capítulo 15 de Coríntios em 4 partes. E o primeiro deles eu chamo de as evidências da ressurreição. O primeiro deles é isso. Então, vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Irmãos, quero lembrá-los o evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Ao contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro, depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim como a um que nasceu fora do tempo. Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. A sua graça para comigo não foi inútil, antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isso que pregamos e é nisso que vocês creram. Então, Paulo agora ele está dando evidências das Escrituras, ele está dizendo assim, galera, se vocês creem que não ressuscitou, tem gente aqui no meio de vocês que viu e pode afirmar isso. Nesse momento aqui, alguém poderia ter levantado logo depois que a igreja recebe a carta de Paulo, dizendo, não, Paulo está mentindo, não, quem aqui viu? Mas ele está dizendo, gente, pessoas entre vocês viram. Há pessoas que viram e que ainda estão vivas, algumas já não estão mais. Então, primeiro é a evidência da ressurreição de Cristo. Um Cristo morto não salva. Essa é a grande questão. Se Cristo tivesse permanecido no sepulcro, ele seria tão somente um sábio que morreu, um grande professor, uma espécie de, sei lá, grande pacifista. Não sei, poderíamos comparar ele com qualquer outra figura histórica. Então, se Cristo não ressuscitou, lamento, a gente não está salvo. Essa é a verdade. A ressurreição é o que nos dá a convicção, a certeza da nossa salvação. Por isso que nós comemoramos muito o domingo da ressurreição, né? Também conhecido como o domingo de Páscoa. Versículo 3 e 4, Paulo fala que as Escrituras evidenciam a ressurreição de Cristo como fato. Pela primeira vez aqui, nós temos um apóstolo admitindo que os evangelhos são Escritura. Até essa época aqui, o Novo Testamento não era considerado Escritura, mas agora nós temos base, porque Paulo está citando os evangelhos, porque são os evangelhos que dizem que Cristo ressuscitou.
Então agora, a igreja que antes só contava como texto sagrado do Antigo Testamento, agora já tem base para chamar os evangelhos, então, de Escritura. Nos versículos 5 a 8, Paulo fala que além das Escrituras, que Escritura para Paulo é a palavra de Deus, além das Escrituras, como evidência, testemunhas oculares evidenciam que Cristo ressuscitou. Então essa é a primeira parte, evidência das Escrituras. Agora, do versículo 12 a 19, Paulo vai falar da importância da ressurreição para nós. Aonde isso se conecta com a nossa fé? Então, leia para nós agora. Então, ele disse, olha, já dissemos a vocês, foi o evangelho que pregamos, esse evangelho é que salvou vocês. E aí, agora ele começa no versículo 12. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsos testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. O que Paulo está dizendo aqui? Que se Cristo não ressuscitou, nós cremos numa lenda, nós cremos numa farsa, nós cremos em um engodo, um engano, uma mentira. Se Cristo não ressuscitou, nós inclusive estamos mentindo em nome de Deus. Porque eu estou dizendo que Deus ressuscitou a Cristo, mas se os homens não ressuscitam e Cristo não ressuscitou, eu estou dizendo que Deus fez algo que ele não fez. Então Paulo inclusive está dizendo não só nós acreditamos em uma mentira, como nós estamos sendo maus testemunhos falando que Deus fez algo que ele não fez. Paulo também vai dizer que se Cristo não ressuscitou, nós ainda estamos em nossos pecados. E precisamos resolver, então, essa questão com Deus de alguma outra forma. Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, os que morreram estão perdidos. Não tem mais o que ser feito. Eles se foram por uma esperança vazia e aí agora se encontram em um outro lugar sem a chance sequer de fazer qualquer outra coisa. E se Cristo não ressuscitou, a eternidade, então, é uma incerteza para nós. Nós não temos como saber o que vai acontecer. Então, se nós dissermos que Cristo não ressuscitou, se nós não crermos na ressurreição de Cristo, então, agora não tem mais base para a nossa fé. Paulo vai continuar agora, então, dizendo que há evidências da ressurreição, a importância da ressurreição, e agora Paulo vai falar sobre a ordem em que acontece a ressurreição. E aqui agora é interessante, do versículo 20 ao 34, ele diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Então agora Paulo está afirmando. Agora Paulo elimina qualquer dúvida. Ele diz, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma maneira que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou,
a fim de que Deus seja tudo em todos. Se não há ressurreição, o que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Também nós, porque estamos nos expondo a perigos o tempo todo, todos os dias enfrentamos a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar. Pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Então, Paulo agora ele está dando um puxão de orelha nesses que estavam dizendo que os mortos não ressuscitam. Inclusive está dizendo para a igreja, presta atenção, não ouve o que esses caras estão falando, se for possível, se afaste de gente que fala isso. E como tem, e há muitos momentos em que as pessoas pensam coisas que são heresia. E como devemos nos cuidar muito disso. Eu, como professor de seminário, eu sempre aviso para meus alunos, tomem cuidado com teólogos, eles são extremamente perigosos. O que Paulo está dizendo aqui? Que a ressurreição vai acontecer sim, em uma ordem bem interessante. Primeiro, Cristo. E Cristo, ele é a primícia, ele é o primeiro. Ele é aquele que os judeus entendiam as primícias porque eles tinham uma festa chamada de a Festa das Primícias, que era quando começava a colheita, os primeiros frutos da colheita eram entregues a Deus, consagrados para Ele, esperando uma boa colheita. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Que Cristo é a primeira colheita de Deus. Cristo morre e Ele é o primeiro que ressuscita, e agora então Deus diz, ok, vou terminar a minha colheita. Esta é a ideia. Depois disso, aqueles que dormem. E aí vem uma grande questão. Aqueles que dormem. Existem algumas vertentes cristãs, entre elas a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que diz que, mas não só eles, existem alguns anglicanos, algumas vertentes cristãs, que dizem que há o sono da alma. Eles dizem que quando você morre, a tua alma entra em um estado de... como se você estivesse dormindo, de inconsciência. Ela se torna incapaz de saber que o tempo está adiantando, está atrasando, está acontecendo ou não está acontecendo. Baseado nisso aqui, não tem como se basear nisso aqui. Porque o que Paulo está dizendo que entra em sono é o corpo, não a alma. Você tem um monte de outros textos dizendo que as almas, inclusive Apocalipse, que quando Cristo está lá, desceu aos céus, e as almas que estão lá debaixo do altar de Deus perguntando assim, até quando demorarás para vingar o nosso sangue? Não tem alma inconsciente. O que está dormindo é o corpo. Então, quando Paulo fala aqueles que dormem, é isso. E por que Paulo usa esse termo, aqueles que dormem? Porque o que dorme vai acordar. E Paulo está falando de ressurreição. Então, o corpo que dormiu vai ressuscitar. É isso que Paulo está dizendo. Então, primeiro Cristo, depois os que dormem na esperança dele. Então, o sono é do corpo, o sono não é da alma. Esse negócio de sono da alma não é bíblico. Você não tem muita interpretação bíblica coerente para pensar no sono da alma. E aí, então, o que acontece? Depois disso, aqueles que dormem acordam, você vai lá e Deus vai trazer do pó do túmulo todo aquele que ressuscitar nele, e depois os que estão vivos também serão atraídos junto a Cristo. Essa é a ideia do arrebatamento. Tá? A igreja que está no céu, ela se une com a igreja que está na terra, e aí sim, agora todas as coisas vêm ao juízo. Mas todos aqueles serão, então, ressuscitados. Uma outra coisa ali que fica estranha é esse negócio de o que Paulo fala no versículo 29, aqueles que se batizam pelos mortos. Aqui também dá um bom pano para manga, e é muito legal quando a gente começa a estudar, porque existe uma vertente que diz que as pessoas podiam salvar os mortos quando se batizavam por elas. Então imagina aí
eu tenho lá o meu bisavô, que eu não sei se morreu com Jesus ou não. Mas aí eu quero lá e eu quero que o meu bisavô vá para o céu. Então o que eu faço? Eu me batizo aqui na terra, em nome do meu bisavô vai para o céu. A pessoa diz, mas tem isso no cristianismo? Não, não tem. Paulo não está falando que tem isso, mas parece que Paulo está falando que existia uma prática nesse sentido, mas a minha interpretação para isso não é bem essa. Porque para mim o que Paulo está dizendo aqui é que o batismo pelos mortos aqui é motivado pelo testemunho dos mártires. A igreja aqui sabe que pessoas morreram em Cristo, ou que morreram por Cristo. Esses mártires, essas pessoas que entregaram suas vidas a Cristo, têm um testemunho, e é pelo testemunho desses mártires que nós nos batizamos. Vamos imaginar nós aqui, por exemplo, assim, a maior parte de quem participa das alianças de Caxias do Sul ainda lembra de Samuel Harms, que já está morto. Mas foi ele que iniciou um movimento em Caxias do Sul chamado Aliança Bíblica de Caxias do Sul. E é pelo testemunho que Samuel Harms trouxe, que agora já está morto, que nós continuamos nos batizando aqui. Não em nome dele, nem para ele. Então, por que eu creio que essa é a melhor interpretação? Porque logo depois Paulo vai explicar que ele também enfrenta a morte todo dia. Então, Paulo também é alguém que um dia vai entregar a sua vida e será um testemunho, e alguém se batizará pelo testemunho do apóstolo Paulo. Por isso ele fala, aí, então, teria sido inútil eu enfrentar as feras lá em Éfeso. Se Cristo não ressuscita, e se a gente não pode testemunhar e morrer por ele, e vocês não podem ser batizados pelo nosso testemunho, então vamos comer e vamos beber, porque amanhã a gente morre e não tem mais o que fazer. Existem as duas vertentes, eu prefiro a segunda interpretação, porém, existe uma vertente que diz que havia essa prática de batismo pelos mortos, mas Paulo não está dizendo que ela deva acontecer. Paulo apenas está dizendo como um exemplo, dizendo por que então vocês vão se batizar pelos que morreram. Tá? Eu prefiro essa segunda opção. Corrigido dois problemas teológicos que nós temos, então, a respeito do sono da alma e a respeito do batismo pelos mortos, vamos continuar o texto agora. Como é que é a ordem da ressurreição? Versículos 35 até o 49. Mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato! O que você semeia não nasce, a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra, os peixes outra. Há corpos celestiais, há corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um, e o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro da lua, outro das estrelas, e as estrelas diferem em esplendor umas das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, depois dele o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo o homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. O que Paulo está dizendo aqui? Algumas pessoas dizem, tá, beleza, ok, então tá. Morri com 99 anos. Né? Vamos imaginar aqui. Quando eu estiver lá no céu, eu vou ser um senhorzinho de 99 anos. O que você pensa? Morreu um bebê,
um bebê no ventre da mãe. Houve um aborto. Nós vamos chegar lá no céu. E se essa criança, na graça e misericórdia de Deus, foi salva, vai ser um bebê, um fetinho? Flutuando? Não, Paulo está dizendo que não. Que, na verdade, há uma grande diferença entre aquilo que se joga no túmulo e aquilo que vai ressuscitar. É diferente. Então, a natureza da ressurreição diz que nós só vamos saber lá no céu. Mas vai ser bem diferente. Nós teremos um corpo espiritual semelhante ao de Cristo. Todos nós receberemos, então, um corpo pleno, espiritual, vivificado, totalmente renovado. Então, isso é legal. Então a gente vai se reconhecer lá no céu? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Seria bastante triste nós vivemos a eternidade do lado de alguém que você nem sabe quem é, né? Não faz sentido? Então, provavelmente, nós nos reconheceremos lá. Nós saberemos quem é quem. Mesma coisa a ideia do casamento. Puxa, e aí, vai ter todo mundo casado no céu? Não. O casamento é bem claro na Bíblia, até que a morte o separe. Lá no céu, nós não teremos as famílias nucleares como temos hoje. Mas seremos todos irmãos. Então, seremos uma família. Mas eu não vou amar mais a Simone lá no céu do que eu devo amar o apóstolo Paulo. Não vai ter um laço mais forte, porque o nosso laço é o laço de Cristo. Esta é a ideia. Então, nós nos reconheceremos, nós seremos corpos glorificados. E qual que vai ser a nossa aparência? Vá até a carta de Paulo aos Filipenses agora. Vai um pouquinho para frente. Capítulo 3, versículo 20. Colossenses, Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21. A nossa cidadania, porém, está no céu, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Então, lá no céu não vai ter dor no joelho, dor nas costas, dor do lumbago, não vai ter dor de estômago, não vai ter... Lá no céu nós seremos perfeitos como o corpo de Cristo. E é isso que nós vamos ganhar quando nós ressuscitarmos. E esse corpo, então, vai ser semelhante ao próprio corpo de Cristo. E aí, então, quando nós depositamos no túmulo esse nosso corpo caquético, que ele está sujeito ao tempo, ele está sujeito à entropia, ele envelhece, esse corpo que está envelhecendo, perdendo força, dolorido, ossos fraquejando, órgãos entrando em colapso, isso é o corpo que vai para o túmulo. Mas quando ressuscitar, é um corpo perfeito. E essa é a parte boa. Paulo também está montando aqui, e você viu que ele falou, uma coisa é o corpo dos bichos, o que Paulo está falando agora? Começou a viajar? Não. Santo Agostinho, ele fala a respeito do corpus, ele diz assim, Santo Agostinho diz assim, há 3 tipos de corpos. Os corpos celestiais, que são os anjos, eles têm espírito, mas não têm corpo. Faz todo sentido. Realmente, os anjos têm espírito, não têm corpo. Os animais, eles têm corpo, mas não têm espírito. O homem tem corpo e tem espírito. Então, essa é a grande diferença. Então, quando nós morrermos, vai ressuscitar o teu cachorro que você gosta tanto? Não. Lamentamos, não. E o gato, e o peixe, e o lagarto, a tartaruga, não vai ressuscitar. Porque eles são corpos sem espírito. Mas dos seres humanos, sim. Os seres humanos têm espírito, têm corpo e serão juntados lá. É isso que Paulo está falando aqui. O pessoal fica, nossa, mas que bagunça, Paulo está falando, uma coisa é o corpo celeste, uma coisa é o corpo aqui terrestre, um esplendor é um, o outro esplendor é outro, e daí fala do sol, é isso que Paulo está tentando dizer. Há diferentes, na criação de Deus, há diferentes tipos de carne, uma é a coisa dos animais, outra é a dos seres humanos. Quem vai ressuscitar? Os seres humanos. Por fim, então, nós chegamos ao versículo 50 até o 58. Qual é o tempo da ressurreição?
Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, tua vitória? Onde está, ó morte, teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. O que Paulo fala aqui? Como é que vai acontecer? Que tempo vai ter essa ressurreição? Significa que Cristo retorna do céu, ao soar da última trombeta. Quem leu lá Apocalipse, na leitura de Apocalipse, lembra disso. Cristo desce do céu, os mortos ressuscitam. A igreja celestial já está com o corpo renovado e desce junto com Cristo. A igreja que está na terra ainda, Paulo fala, e aqueles que estão aqui, imediatamente recebem novos corpos, agora celestiais, à semelhança daqueles que estão vindo com Cristo. E todos eles se juntam em um só. E aí sim, os vivos são transformados, a morte é destruída, Satanás e a morte são jogados no lago de fogo, os inimigos de Deus são julgados de uma vez por todas e colocados também no lago de fogo, e a eternidade começa agora com esse corpo de gente celestial, ressurreta, transformada, e aí a eternidade acontece em Cristo. Então é assim que vai acontecer. Paulo fala que a eternidade é uma realidade espiritual que vai acontecer aqui e Cristo é que vai trazê-la para nós. Então por que o domingo de Páscoa é tão importante para nós? É por isso. Porque se Cristo não ressuscitou, tudo isso que nós acabamos de ver é apenas o roteiro de um filme de ficção. Se Cristo não ressuscitou, tudo isso não passa de tinta no papel. Mas é por isso que comemoramos o domingo de Páscoa. Porque ele ressuscitou. Porque as mulheres, quando chegaram lá, viram que o túmulo havia sido deslacrado. A pedra havia sido removida. E um anjo diz para elas: por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. E elas saem apavoradas. E elas encontram os discípulos. E elas chegam lá e quase dão um infarto em João e Pedro, que dizem: o Senhor ressuscitou. O quê? Os dois saem correndo. E vai lá e os dois olham lá e dizem: pode olhar, pode fazer toda a inspeção aí, não tem problema nenhum. E Cristo ressuscitou. E eles estão lá. E agora o que vai acontecer? E Cristo aparece entre eles e diz assim: a minha paz vos dou. Eu ressuscitei. E apareceu para os discípulos em Emaús. E apareceu ainda para os outros discípulos e para um monte de outras pessoas. Como as primícias da colheita que Deus vai fazer. Se não cremos na ressurreição, somos os mais miseráveis de todos os homens. Nesse momento, para lembrar disso, nós vamos participar da ceia. Então, cada um de nós aqui vai levantar e vai se servir com os elementos da ceia. Nós vamos sentar e nós vamos participar juntos, porque esse é o momento em que nós, então, lembramos da verdade da ressurreição, de que Ele voltará para nos buscar. Se estivermos aqui, junto com todos aqueles que estão na esperança, naqueles que já dormiram esperando o acordar. Se não, nós viremos juntos e outros serão juntados junto conosco. E essa é a nossa esperança. E é por isso que comemoramos o domingo de Páscoa. Ok? Nós não vamos ter música. A gente pode levantar, pegar os elementos e voltar para sentar
e participarmos da ceia juntos, tá bom?